Estão chegando. Todos que chegaram. Acho que já podemos começar, né, professora? Sim. Bom, damos início hoje a mais uma sessão da nossa rede temática sobre a qualidade do ar interior em museus, bibliotecas e arquivos. Estamos já no nosso 10º webinar. Isso, na verdade, eu acho que é um resultado muito bom. Boa tarde, professora Eduarda. Está tudo bem? Tudo bem. E nesse 10º webinar, nós já temos um total, entre todos os webinars, de cerca de 300 inscritos que participaram de um ou outro webinar desse da rede temática. Isso mostra o interesse dos participantes, dos profissionais de museus, bibliotecas e arquivos, mas também de estudantes das universidades. Nós temos muito público também de estudantes. É um público que vai de norte a sul do Brasil, um pouco menos em Portugal, infelizmente. Mas ainda vamos lá chegar. Vamos chegar lá. Enfim. Para quem não me conhece, eu sou a Karen Barbosa, sou a coordenadora da rede temática sobre a qualidade do ar interior em museus, bibliotecas e arquivos. E essa rede temática ela foi criada no âmbito do meu doutoramento e ela tem a sede no CITAR, que é o Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, dentro da Universidade Católica Portuguesa. E a professora Eduarda aqui presente, ela é a presidente do CITAR. Vou dar início, então, à sessão, apresentando a nossa oradora, que, por acaso, também é uma das minhas orientadoras, a professora Patrícia. A Patrícia Moreira, ela é doutorada em biotecnologia, com especialização em engenharia bioquímica pela Universidade Católica Portuguesa e é professora auxiliar na mesma universidade. É membro integrado do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, o CITAR, e coordena a área Foco Patrimônio, Conservação e Restauro do mesmo centro, além de ser coordenadora do Centro de Biotecnologia e Química Fina, o CBQF, ambos na UCP. A sua principal área de investigação é a inovação em biotecnologia e nanotecnologia para patrimônio cultural, com destaque para biodeterioração, sustentabilidade, economia circular, ciência cidadã e também co-representa o movimento Conservação Verde em Portugal. No momento, coordena o projeto de investigação HAC4CG, financiado pela CCDRN, é supervisora de várias teses de doutoramento e tese de mestrado, e é autora e coautora de numerosos artigos em revistas de impacto na sua área de atuação. Eu passo a palavra, então, à professora Patrícia. Karen, obrigada pela apresentação. Queria só fazer 2 pequenas correções. Lógico, desculpa. Não coordeno o CBQF, mas também faço parte da equipa do CBQF, do Centro de Biotecnologia e Química Fina,
e co-coordeno o projeto, este último que falou, H4C, G, precisamente com a professora Eduarda, que também está aqui presente, que é a investigadora principal. Ótimo. E posto isto, obrigada, só professora. um pequeno detalhe, dois pequenos detalhes, mas são sempre importantes. Vou passar então aqui a partilhar o ecrã para iniciar este webinar, no qual pretendo falar então de alguns aspectos relacionados com a microbiologia e como é que os micro-organismos se relacionam com esta ideia da qualidade do ar interior e como tudo isso se relaciona com a nossa área também da conservação e restauro e com o património de uma forma geral. Eu penso que já estará visível a partilha. Portanto, o tema, ou o título deste webinar é Microbiologia do património no museu e fora dele, desafios e abordagens. E eu pretendi fazer aqui assim uma pequena viagem de alguns temas relativamente atuais em relação a esta questão da microbiologia, a forma como os micro-organismos se relacionam com o património e, de facto, os desafios que encontramos quando tentamos estudá-los e perceber de forma como eles, de facto, se relacionam com o património de uma forma geral. E, portanto, talvez o primeiro ponto pelo qual eu gostaria de começar, e geralmente começo quando falo nesta ideia da relação dos seres vivos e, sobretudo, dos micro-organismos com o património, é abrir um pouco a mente de quem está a falar comigo para esta ideia da grande biodiversidade que é este mundo que é aparentemente invisível e que apenas de vez em quando nos aparece de uma forma mais concreta, mais observável a olho nu, mas que está sempre presente e que às vezes nos esquecemos disso precisamente por ser, na maior parte do tempo, invisível, porque estamos a falar de organismos de dimensões muito reduzidas, que às vezes nos podemos esquecer que eles estão lá. E de facto, esta questão da presença destes organismos tem impactos importantes no que é o património, porque eles relacionam-se muito diretamente com os diferentes materiais de que são feitos os objetos, que estão nos museus, que estão também fora dos museus, que fazem parte daquilo que nós classificamos como património. E por um lado, esta ideia da biodiversidade, ou seja, da tão grande diversidade de organismos que pertencem a grupos bastante diferentes, com características de crescimento e de relação com estes materiais bastante diferentes e que, enfim, têm todos em comum esta ideia de estarem numa gama, numa dimensão pouco visível, mas que não deixam de ser como todos os outros, que se relacionam entre si, que se relacionam com os fatores ambientais, que se relacionam com os fatores materiais, que estabelecem relações que podem ser de competição por um determinado espaço material, por uma determinada base nutricional, que estabelecem relações, às vezes, de simbiose, onde se ajudam, onde no fundo têm uma ligação de benefício mútuo, e aquilo que eles de facto estabelecem, embora, como eu digo, nem sempre visível, são pequenos ecossistemas
na superfície destes tais objetos que fazem parte do património. E quando eu digo objetos, também quero falar em património edificado, e portanto aquilo que é a nossa fronteira em termos do espaço onde nós podemos olhar para estes ecossistemas, para a presença destes micro-organismos, vai depender no fundo daquilo que nós vamos definir como a fronteira, não é? Que pretendemos estudar, e podemos estar a falar de uma área muito pequena, de um objeto relativamente pequeno, mas também podemos estar a falar de uma igreja na sua totalidade, por exemplo, ou até mesmo um museu na sua totalidade. Por outro lado, um outro ponto também importante que eu acho aqui que é sempre bom relembrar é esta ideia de que esta biodiversidade é também algo que evolui com o tempo, ou seja, nós vamos encontrar nestes objetos, na superfície destes objetos, também processos em que vamos tendo algumas alterações naquilo que são os organismos que estão lá presentes, que dependem não só do que é o material onde eles estão a crescer, como também dos fatores ambientais, portanto, as condições que eles necessitam em termos de temperatura, de pH, de umidade relativa, e o próprio fator tempo. À medida que o tempo vai passando, nós vamos ter também, então, momentos em que quando olhamos para, ou tentamos tirar uma fotografia daquilo que é a base microbiológica presente na superfície destes materiais, será diferente daquilo que será a fotografia que tiramos quando observamos passado alguns meses ou até um ano. E este observar, este analisar do que é a microbiologia, esta biodiversidade microbiológica no património, é óbvio que também foi evoluindo um pouco com aquilo que é a tecnologia que nós temos disponível. E, portanto, se nós olharmos um pouco em termos de bibliografia para trás, há algum tempo atrás, portanto, algumas dezenas de anos atrás, aquilo que nós víamos era, sobretudo, aquelas técnicas mais clássicas de microbiologia, e hoje os artigos que relacionam, de facto, a biodeterminação e a microbiologia com os materiais associados ao património, já utiliza técnicas e tecnologias bastante recentes, muito ligadas à questão da utilização da biologia molecular, obtenção de grande quantidade de dados e, portanto, nós também vamos tendo, enfim, um conjunto de abordagens históricas diferentes ao longo do tempo ao estudo desta biodiversidade. Encontramos neste momento numa fase, de facto, em que começamos a ver cada vez mais a utilização das tecnologias mais recentes para o estudo da biodiversidade, em particular nesta área do património. Portanto, estamos muito atuais na utilização dessa tecnologia e, de facto, vemos que um pouco por todo lado começamos a ter publicações de artigos com resultados extraordinários, com uma abrangência e um conjunto de informações extremamente interessante que se obtém desses estudos. Portanto, é com base nestas ideias que eu gostaria convosco falar de alguns pontos em particular que eu considero interessantes e que podem ser relevantes para quem pretende olhar um bocadinho esta questão da relação entre os micro-organismos e os objetos que estão no museu, mas também podem estar fora deles, e os desafios que se colocam a quem faz esse estudo ou pretende entender essa relação. Sem dúvida, e de certeza que
que já perceberam que se nós estamos a falar de uma grande diversidade em termos de organismos presentes nesta relação, nós vamos também ter muita complexidade, porque nós vamos ter estes diferentes pontos de relação entre os organismos que estão presentes e depois entre eles e as diferentes componentes do tal ecossistema, sejam as componentes que estão relacionadas com a parte material, ou seja, com o material de que é feito o objeto onde estes organismos estão a crescer, seja com as componentes relacionadas com os parâmetros ambientais, portanto, com as temperatura, umidade relativa, pH, etc. E, na verdade, esta complexidade é desafiante, mas torna-se, obviamente, super interessante tentar, de facto, destrinçar um pouco aquilo que acontece nesta relação entre os organismos e os materiais. Se calhar um dos mais icónicos grupos, quando pensamos em micro-organismos, ou quando vemos a palavra micróbios, que nos vem à mente é esta ideia das bactérias. Portanto, as bactérias são de facto um grupo muito importante quando falamos em microbiologia, são importantes em todas as áreas da microbiologia, da área da saúde, da área do ambiente, mas também são muito importantes na área do património, ligadas àquilo que são os processos de deterioração. E o que é que são as bactérias? As bactérias não são mais do que organismos extremamente simples, organismos que são unicelulares, ou seja, uma célula constitui a totalidade do organismo, são organismos que estão, de facto, que têm uma grande diversidade metabólica, ou seja, que encontramos dentro deste grupo, desde organismos que fazem fotossíntese, como as plantas, ou organismos que são mais parecidos por exemplo, com os animais que precisam de matéria orgânica para crescer, organismos que vão buscar a energia à matéria orgânica, aqueles que vão buscar a energia à luz do sol, a que vão buscar energia a processos de reações químicas, por exemplo, relacionadas com metais ou íons metálicos. Portanto, há uma grande diversidade metabólica e aquilo que nós temos, de facto, a ideia como microbiólogos é que as bactérias são ubíquas, existem em todos os cantos. Existem em todos os cantos do nosso planeta, mesmo nas condições mais extremas, conseguimos muitas vezes encontrar organismos dentro deste grupo das bactérias, então não é surpreendente que também tenhamos uma presença importante deste grupo no nosso património. E um ponto importante aqui também que eu queria ressalvar é que, apesar de nós estarmos aqui a falar, e portanto também é importante, apesar de nós estarmos aqui numa rede que fala de qualidade do ar interior, não podemos nunca separar esta ideia da qualidade do ar interior. Então, se falamos da qualidade microbiológica, portanto, relacionada com a presença de componentes de origem biológica no ar, com aquilo que é a contaminação das superfícies, porque há uma relação muito próxima, não é? E, portanto, embora nós já tivemos aqui na rede algumas dos webinars falaram sobre a qualidade microbiológica do ar e, portanto, aspectos relacionados com a aerobiologia, esses são também sempre relacionáveis com aquilo que são as contaminações das superfícies, não é? Porque no fundo o ar não é mais para estes organismos do que, digamos, o seu meio de transporte, que vão de forma absolutamente passiva serem arrastados através daquilo que é o movimento do ar
para determinados espaços e que com a gravidade acabam por cair na superfície de determinados objetos. E as bactérias são um desses grupos, onde de facto nós temos, pela sua dimensão, um certo número de bactérias que circulam no ar e que depois irão, por gravidade, depositar-se na superfície de objetos, podendo ou não, então, no momento em que encontram uma superfície para poderem crescer e desencadear processos de degradação desse mesmo material. São também, já agora para terminar, organismos extremamente simples, sob o ponto de vista de estrutura celular, mas essa simplicidade, mais uma vez, não nos deve enganar, precisamente porque também nos dá uma certa versatilidade e permite, com alguma facilidade, haver adaptação ao meio onde se encontra. Outro grande grupo muito relevante da microbiologia para esta área é o grupo dos fungos. Eu coloquei aqui mesmo no meio uma placa de um crescimento de um fungo que tem parece ter ou transmitir esta ideia do quão assustador muitas vezes é termos problemas de contaminação fúngica, por exemplo, no museu, não é? Esta ideia do perigo desta, enfim, caveira parece que cresceu aqui não foi de forma alguma inoculado para crescer desta forma, foi mesmo por acaso. Revela também para mim, acho que este ponto importante é que os fungos estão dentro dos micro-organismos de facto mais assustadores são, sob o ponto de vista de contaminação. E há uma boa razão para isso. Não só eles também têm uma enorme biodiversidade e, portanto, têm também um papel muito importante sob o ponto de vista de composição de matéria orgânica, um papel natural, são os grandes decompositores da matéria orgânica no nosso planeta. O que quer dizer que eles têm as ferramentas certas para o fazer, têm um conjunto de enzimas que atacam a matéria orgânica de forma muito intensa e com resultados bastante problemáticos quando falamos de objetos no museu, muitas vezes irreversíveis, como também tem, sobretudo dentro deste grupo dos fungos filamentosos, às vezes chamados não tão corretamente de bolores, tem uma espécie de um instrumento de disseminação, que são os esporos, que os tornam um caso muito problemático de contaminação. E os esporos não são mais do que umas estruturas associadas à reprodução dos fungos que lhes permitem disseminar-se a grandes distâncias, mais uma vez utilizando a tal boleia do meio, que é o ar, para depois poderem depositar-se em superfícies para poderem começar a crescer. Portanto, dentro deste grupo dos fungos nós temos leveduras, que são unicelulares, e temos fungos filamentosos, que são estruturas um pouco mais complexas, que têm como base umas células que nós chamamos hifas e que formam umas redes de crescimento que vão cobrindo, digamos assim, a superfície com essa rede de hifas e, portanto, abrangendo grandes áreas superficiais e também em profundidade, muitas vezes quando os materiais são porosos. Dentro dos grupos filamentosos incluímos também aquilo que nós vulgarmente conhecemos como cogumelos e que comemos também, não é? E estes organismos são organismos um pouco mais complexos sob o ponto de vista estrutural e são dependentes da matéria orgânica para crescer.
Portanto, aqui tem um exemplo no lado esquerdo de algumas leveduras vistas ao microscópio, e cada uma destas célulazinhas corresponde a um organismo, e nestas duas placas de Petri vemos aqui duas colónias fúngicas, sendo que deste lado temos talvez o aspecto mais comum que muitas vezes encontramos do crescimento fúngico, este aspecto assim de um micélio com um aspecto quase como se fosse algodão, não é? Mas que poderá ser bastante enganador, como eu vou mostrar um bocadinho mais à frente. Só para completar, dentro deste grupo deste grupo de organismos que eu acho que é importante falarmos, queria-vos só lembrar que também existem as microalgas e os líquenes que constituem também, sobretudo no exterior, uma presença muito constante. As microalgas, que muitas vezes se apresentam, como vocês poderão ver aqui do lado esquerdo, nesta parede, por acaso não é património, mas consegue-se ver bastante bem esta coloração verde, apresentam-se como uma espécie de um biofilme verde. Quando existe bastante umidade fica um verde muito intenso, quase elétrico, mas que é uma estrutura muito simples, parece de facto algo que não tem grande espessura, e muitas vezes nem não conseguimos ver mais nada, a não ser uma espécie de um filme com esta coloração mais intensa. E por outro lado temos também, não um organismo, mas uma associação de dois organismos, mas muitas vezes até para facilitar, quase se considera como se fossem um organismo, os líquenes, que não são mais do que uma associação entre um fungo e uma cianobactéria, portanto uma bactéria que faz fotossíntese, ou também uma microalga, e que apresentam-se com formatos muito diversificados e que são relativamente fáceis de identificar porque crescem com um aspecto macroscópico e, portanto, têm um aspecto bastante diferenciado, não é? Como vocês podem ver aqui nesta imagem no centro, que faz parte de uma escultura. Este material, pedra, tem aqui muitos, além de muitos outros organismos, tem aqui também claramente muitos líquenes a crescer, e também aqui do lado esquerdo vocês podem ver dois líquenes ao lado um do outro, a crescer também numa superfície pétrea. Um ponto também que eu acho que é sempre interessante falar da questão dos micro-organismos e como eles se relacionam com os materiais do património, é esta ideia do conceito de biofilmes, que é um conceito que surgiu associado sobretudo à área da saúde, mas que facilmente transferimos também para a nossa área, porque de facto é uma estrutura que encontramos também na superfície de muitos materiais. E o que é um biofilme? Não é mais uma espécie de uma organização de organismos, micro-organismos, na superfície de um material, mas envolvidos por uma matriz polimérica, um polímero, muitas vezes até transparente, que vocês podem ver aqui nesta imagem à esquerda, que lhes dá um grau de proteção muito importante. É uma forma de reter a água, de se protegerem contra variações nos parâmetros ambientais, sobretudo desidratação, alterações na temperatura e até no pH, e de aderirem de uma forma muito intensa à superfície dos materiais. E esta matriz, este polímero, é produzido pelos próprios micro-organismos. Estamos a falar sobretudo
de bactérias, são os organismos que mais comumente produzem biofilmes, mas já está descrito para outros grupos, nomeadamente até para os fungos, a produção desta matriz. Portanto, é uma matriz que tem uma aderência muito boa, adere facilmente a qualquer tipo de material orgânico ou inorgânico, dentro da qual, dessa matriz, que me parece um gel, estão então os tais micro-organismos bastante protegidos de todas as alterações dos parâmetros ambientais. Portanto, dá-lhes uma capacidade de adesão ao material, mais proteção contra ambientes hostis elevada, e torna o trabalho de quem quer prevenir o seu crescimento na superfície do material ou eliminar, uma vez que já esteja lá, mais complicado. E de facto, nós temos então, dentro destes 4 grupos, e estes são aqueles mais relevantes para aquilo que é a área do património, não dizendo que não existem outros, mas de facto estes são os grupos mais relevantes, uma grande variedade sob o ponto de vista de metabolismo. Significa que então nós temos, com certeza, independentemente do clima onde estejamos, independentemente das condições ambientais do espaço onde estamos, seja no exterior, seja no interior com controle ambiental, seja no interior sem controle ambiental, sempre vamos estar rodeados destes seres vivos. A questão é que dessa diversidade metabólica, naturalmente, vai haver algumas preferências. Portanto, estes micro-organismos, apesar de tudo, têm uma preferência em termos de materiais, não é? Nos quais eles crescerão melhor. Portanto, se a contaminação é fruto muitas vezes do acaso, do facto de serem arrastados através das correntes de ar, depois o crescimento efetivo vai depender daquilo que são os organismos que caem nessa superfície, nesse material, e se esse material contém aquilo que eles necessitam, sob o ponto de vista de base nutricional, e se os parâmetros ambientais são os indicados. Aqui, por exemplo, nestas imagens, eu queria vos mostrar apenas alguns exemplos daquilo que são, se calhar, mais comumente encontramos como aspecto de um crescimento, uma contaminação biológica, e neste caso em particular de fungos, em diferentes materiais. Aqui na Madeira temos claramente aqui uma colónia fúngica e aqui várias, portanto, aquele formato que todos acho que reconhecemos, e aqui já temos, por exemplo, naquilo que é um protótipo de uma pintura de acrílico, uma contaminação que foi provocada por um fungo, por um teste, em que vemos este aspecto também pulverulento muito comum, que significa que neste momento nós já temos a produção de esporos e que este material também é altamente contaminante para outros que estejam na sua proximidade. Muitas vezes, quando nós temos então esta situação em que se apresentam com este aspecto pulverulento, muitas vezes os esporos têm também cores mais escuras, são verdes, castanhos, até pretos, portanto, significa que nós estamos numa fase de grande contaminação. Mas não quer dizer que apenas esta fase seja a fase preocupante. Então eu gostava que vocês olhassem aqui para estes 2 exemplos aqui do lado, estas 2 imagens do lado, onde vocês veem, na verdade é uma obra em madeira que está numa grade e que vemos 2 pequenos pontos brancos, que são 2 colónias fúngicas. Ora, elas assim, tal como estão em cima, na imagem de cima, são brancas, parecem até relativamente inofensivas, não é? Mas na realidade o que vocês podem ver é que quando removemos, nós verificamos que temos um impacto muito maior, se calhar, do que é esperado. O que aconteceu é que por trás deste crescimento, parece, enfim, não muito
um impacto não muito grande, já que nem sequer tem grande coloração. Houve, claro, produção de materiais para o exterior, nomeadamente pigmentos escuros para o exterior, que vão, neste caso, penetrar, já que se trata de uma estrutura de madeira que nem sequer tem tratamento, vão penetrar em profundidade e vão deixar aqui um problema sério para o conservador para os eliminar. Portanto, nós vamos ter muitas fontes de contaminação possível para os objetos que estão fora do museu, muitas fontes de contaminação possível também para aqueles que estão dentro. Não há efetivamente esterilidade possível, nem faria sentido, e vamos ter, portanto, muitos materiais também diferentes que vamos ter de trabalhar se queremos compreender esta ideia da relação dos micro-organismos com os materiais do património. E temos um grande desafio, que é o desafio da amostragem. O desafio da amostragem vem do facto de nós termos dentro daquilo que é o património uma diversidade tão grande de formatos, de materiais, de tipologias, de objetos, enfim, tudo isso faz com que dentro daquilo que é as técnicas disponíveis da microbiologia e juntando também esta ideia de que por trás de uma amostragem de microbiologia na área do património nós temos que garantir que não fazemos de facto ou que não alteramos a obra, que não fazemos uma amostragem que seja invasiva, tudo isto nos deixa um pouco mais limitados. E, portanto, um dos primeiros pontos que eu gostava de falar convosco é exatamente esse, que é a questão do desafio da amostragem na microbiologia para o património. Mas antes de seguirmos para aí, queria-vos falar um pouco em relação aos fungos, aquilo que é, de facto, um conhecimento quase empírico que temos construído ao longo dos tempos de um conjunto de géneros de fungos que aparecem em todo lado, que eu costumo chamar os suspeitos do costume. Portanto, nós temos 4 géneros que muito frequentemente encontramos nas amostragens e que têm muito a ver com esta questão da ubiquidade. Os aspergilos, os penicillium, os alternaria e os cladosporium são de facto géneros que frequentemente aparecem na superfície dos materiais, portanto, obras ligadas ao património, mas também são frequentes quando fazemos amostras de aerobiologia. Mas também são noutras situações que nada têm a ver com património. Porquê? Precisamente porque eles são dos géneros mais comuns de fungos que existem e, portanto, nós encontramos no museu, mas também encontraremos na nossa casa, ok? Só para vocês verem realmente como ao longo do tempo fomos acumulando evidências de que estes grupos são de facto ubíquos. Saiu agora no ano passado no Journal of Cultural Heritage um artigo de revisão cujo título é esta pergunta: será que o fungo dos aspergilos é de facto um problema para o património cultural? E neste artigo existem 4 folhas, 4 páginas com uma tabela só, onde estão listados todos os artigos, todas as referências bibliográficas onde foram detectados do género aspergilos em objetos de património cultural. E esta é uma pequena parte dessa tabela, nem sequer é uma página inteira, é cerca de 25% de uma página, e só aqui vocês podem ver que dentro de alguns
das espécies do Aspergillus, nós temos detectados em uma grande diversidade de países e também numa grande diversidade de materiais. E, portanto, de facto, nós temos quase garantido que, se calhar, se vamos fazer uma amostra na superfície de um material ou tirar alguma amostra ao ar, portanto, um estudo da aerobiologia, nós vamos encontrar, com certeza, pelo menos um Aspergillus. E, portanto, esta questão da amostragem é um ponto bastante importante. E nós, aqui no CITAR e na Universidade Católica, temos tido alguns projetos financiados que tentam ajudar, sob o ponto de vista de desenvolvimento, de inovação na área da conservação preventiva, para evitar a contaminação e possíveis processos de biodeterioração do património, mas também, paralelamente, pensar um pouco esta ideia da amostragem. Portanto, um deles é este projeto Bionanoscope, do qual eu fui investigadora responsável, que, entretanto, já terminou, e que pegou num conjunto de esculturas, umas à base de material pétreo e outras à base de metal, e para as quais fomos testar algumas formas de amostragem e tentar perceber como poderíamos melhorar esta ideia da amostragem das superfícies à procura destes grupos de micro-organismos que falámos. Nós publicámos aqui um artigo recentemente no Journal of Cultural Heritage, este ano, precisamente à volta desta ideia da amostragem. Portanto, eu não vou me alongar assim muito, porque vocês depois poderão procurar e ler, se calhar com mais detalhe, se vos interessar. Mas a ideia é que estes métodos de amostragem da superfície são realmente muito difíceis de padronizar para a nossa área do património e estão sempre, no fundo, em constante evolução. As pessoas vão tentando adaptar o melhor possível àquilo que são os diferentes objetos. Nós, de facto, tentámos encontrar uma solução diferente, utilizando uns géis para fazer amostragens e comparámos com aquilo que é, digamos, o método mais clássico da amostragem de superfície na nossa área da biodeterioração, que é o uso de zaragatores, que é utilizado em praticamente todo o tipo de materiais. E, portanto, publicámos este artigo, tentando então comparar se seria útil, em vez de usarmos zaragatores para mostrar as superfícies, podermos utilizar estes géis como uma alternativa para a quantificação da contaminação. Primeiro porque a utilização deste método de zaragatores tem alguns problemas, não há nenhum método perfeito, na verdade, não há nenhum método perfeito de amostragem, e pretendíamos arranjar uma solução que pudesse melhorar um bocadinho essa amostragem, sobretudo se conseguiríamos fazer uma amostragem que fosse mais padronizada. Claro que dentro desta questão das amostragens de superfície dos micro-organismos, uma vez que estas amostragens poderão ser utilizadas para fazer cultivo dos micro-organismos no laboratório, nós temos sempre a questão de que o tipo de amostragem, claro que, e a qualidade da amostragem vai fazer depender aquilo que vão ser os resultados dessa identificação, mas também a própria forma de identificação tem um impacto grande. Portanto, os métodos mais clássicos de cultivo em meio de agar
vamos ter algum risco de não conseguirmos identificar todos os organismos que estão na superfície, porque há sempre uma percentagem que simplesmente não existe meio adequado para cultivar no laboratório. E por outro lado, quando nós trabalhamos com outras metodologias, corremos o risco de identificar organismos que estavam na superfície, mas que podiam não ter qualquer relação com os processos de biodeterioração, nomeadamente quando utilizamos metodologias de biologia molecular. Por isso, aquilo que nós tentámos fazer ao comparar estes dois métodos, das zaragatuas com o criogel, era também obter uma informação sobre a viabilidade dos organismos que estávamos a mostrar. E decidimos usar uma metodologia que se chama citometria de fluxo, que nos permitia, de facto, identificar se as células que estávamos a retirar da superfície do material estavam vivas, estavam intactas, ou se eram fragmentos de células que já não tinham qualquer impacto sobre o material e estavam lá apenas na superfície, quase por acaso, não é? E, portanto, nós produzimos um conjunto de géis pequeninos como forma de amostragem não invasiva e fizemos então esses testes comparando-os com os zaragatuas e utilizando a citometria de fluxo. E de facto, nós acabamos por verificar que era possível, de facto, quando usávamos os criogéis, ter uma melhor separação daquilo que eram células viáveis das células não viáveis, portanto, células que depois tinham o potencial de crescer na superfície versus aquelas que não tinham, mas como os géis apenas recolhiam aquilo que estava na superfície sem qualquer impacto mecânico, ou seja, era com base no contacto, aquilo que eram células na superfície que entravam em contacto com o gel eram recolhidas, nós verificámos que, de facto, apesar de tudo, as zaragatuas, com todos os problemas que possam ter, o facto de haver algum impacto mecânico ao fazermos ao recolhermos da superfície, raspando, no fundo, arrastando a zaragatua na superfície, conseguíamos tirar mais células. Deixa, no entanto, esta ideia de que continua a haver espaço para inovar nesta área da amostragem. Por outro lado, quando pensamos em superfícies, não nos podemos esquecer então daquilo que é, no fundo, o meio de transporte de muitos destes organismos para as superfícies destes materiais, que é, de facto, o ar. E também existem algumas questões que se debatem sobre os métodos para fazer estas amostragens, nomeadamente os métodos mais clássicos e tecnologicamente menos complexos, que têm a ver com a utilização da própria gravidade como forma de amostragem daquilo que são as componentes biológicas do ar, ou seja, abrir uma placa de Petri e deixar durante algum tempo e deixar que a sedimentação natural pela gravidade das células que estão em suspensão no ar faça essa amostragem por nós, ou utilizar um equipamento como este que nós temos no nosso laboratório, em que fazemos uma amostragem ativa, em que recolhemos um volume pré-definido de ar que é forçado a impactar numa superfície, numa placa de Petri, e portanto que conseguimos ter uma abordagem muito mais quantitativa sobre o tipo e número de organismos que estavam em suspensão naquele tal volume de ar que nós definimos, por exemplo, 1 litro ou 100 litros. Claro que há sempre também muitas variáveis aqui envolvidas, e continua a ser um ponto bastante discutido. Neste momento eu julgo que também começa a haver uma tendência cada vez maior de utilizarmos a amostragem ativa
pelo facto de que nos dá, de facto, também resultados muito mais fidedignos, sob o ponto de vista de quantificação das células dos micro-organismos em suspensão no ar, e torna-se mais fácil assim relacionar com as contaminações de superfície, com os processos de biodeterioração e até com os limites que existem também relacionados com a saúde pública dos espaços que nós podemos mostrar, por exemplo, dentro do museu. Ainda relacionado com este componente da aerobiologia, recentemente também foi publicado um artigo muito interessante que observa uma outra questão relacionada com esta questão da biodeterioração e do potencial metabólico dos organismos para o processo de biodeterioração, que é a utilização dos compostos orgânicos voláteis produzidos pelos próprios organismos, neste caso especificamente fungos, para identificar os fungos e lhes associar um potencial de biodeterioração, que eu acho que é bastante inovador e julgo que será uma área muito relevante no futuro, e que tem bastante potencial. Portanto, não só pensar a questão dos compostos orgânicos voláteis produzidos pelos micro-organismos e do impacto que esses compostos terão sobre os materiais, mas também como forma de identificação e de quantificação da biocontaminação, portanto, no ar dos espaços nos quais nós estamos a fazer estas amostragens. Eles chegaram aqui criando um modelo em que faziam um modelo preditivo para, de acordo com quais eram os compostos orgânicos voláteis que eles identificavam no ar, quais seriam os fungos, ou pelo menos dentro dos grandes grupos de fungos, e quais os tipos de substrato que eles, por exemplo, teriam origem, ou quais as ligações sob o ponto de vista de crescimento na superfície dos materiais, nomeadamente se eles seriam decompositores ou seriam fungos, por exemplo, patogénicos das plantas, que talvez não tivessem tanto impacto, não é, sobre os materiais, e eles de facto conseguiram, com um grau e uma sensibilidade, um grau de confiança e uma sensibilidade bastante elevado, fazer essa ligação. Portanto, é um ponto também, eu acho que muito interessante, neste estudo da relação entre os micro-organismos no ar e os processos de biodeterioração, utilizando estes compostos orgânicos voláteis. Recentemente também publicámos no Journal of Applied Microbiology and Biotechnology um artigo especificamente relacionado com o estudo das comunidades microbianas na superfície de um conjunto de esculturas, também à volta resultante deste projeto BioNanoscope, onde avaliámos então os microbiomas superficiais destas esculturas, utilizando um método, digamos, dos mais inovadores nesta área do estudo da microbiologia, que é a metagenómica. Paralelamente, e para tentarmos também avaliar até que ponto que conseguimos relacionar a presença destes organismos com o potencial de biodeterioração, avaliámos também a quantidade de ATP na superfície das esculturas. E o ATP, sendo uma molécula que só é produzida por organismos vivos, nos dá essa ligação muito direta à presença de organismos que estão metabolicamente ativos. E realmente conseguimos alguma correlação, como vocês
poderão ver aqui, depois se calhar lendo o artigo com mais algum tempo, alguma correlação interessante entre, de facto, a quantidade de ATP presente nas esculturas e na superfície das esculturas e depois a sua carga biológica. Nós utilizamos então esta metodologia da metagenómica, porquê? Porque nos permite não passar pelos processos de cultivo dos micro-organismos no laboratório, saltar essa fase que é um pouco longa em termos de trabalho laboratorial e obter o ADN dos organismos diretamente do ambiente. E obtemos o ADN na sua totalidade, ou seja, nós, ao usarmos este método da metagenómica, vamos obter informação de todos os organismos que estão na superfície de um determinado objeto, neste caso destas esculturas que nós selecionamos, e fazemos uma análise no total. Portanto, obtemos um ADN da totalidade dos organismos e também analisamos na sua totalidade. Nós, neste caso, fizemos para os dois grandes grupos, as bactérias e os fungos, e nós obtemos desta metodologia não só uma discriminação de quais são os grupos dentro das bactérias e dentro dos fungos para os quais nós temos presença de células na superfície do material, mas também da quantidade. Portanto, por exemplo, neste caso, nós temos aqui neste gráfico, para as diferentes esculturas que correspondem a cada uma das colunas, nós temos identificados por cores os diferentes filos para as bactérias presentes como temos no eixo do X a abundância relativa, de 0 a 100, conseguimos dizer, ok, para a maioria das esculturas temos, por exemplo, uma grande percentagem de proteobactérias, que não é surpreendente, já que é um dos grupos mais abundantes de uma forma geral no ambiente. E depois podemos fazer o mesmo ainda a um nível de taxonómico mais baixo, conseguimos ir obter também o mesmo tipo de informação para os géneros. Significa que eu posso, para uma determinada escultura, por exemplo, a Rosalia de Castro, chegar ao ponto de dizer que havia uma certa percentagem de bactérias do género Pseudomonas, uma certa percentagem de bactérias do género Bacillus, etc, etc. Portanto, todos estes géneros que vocês veem aqui listados foram identificados nestas esculturas. E nós podemos fazer exatamente o mesmo, apenas a título de exemplo aqui, para os fungos. E, portanto, conseguimos ter informação quantitativa e também qualitativa, que é extremamente relevante para estes grupos, dois grupos de organismos, embora também se possa fazer mais. No entanto, há aqui uma ressalva que eu quero fazer. Quando nós temos estas tecnologias que nos permitem obter esta quantidade de dados tão grande sobre exatamente que percentagem, em termos de abundância dos diferentes grupos de organismos tínhamos presente e até ao género, a identificação, estamos a falar aqui de milhares, dezenas de milhares de organismos que foram identificados numa mesma amostra. Temos depois também, há aqui um ponto que temos que ter algum cuidado, que é esta questão de que o detectarmos estes organismos na superfície não obrigatoriamente significa que eles vão ter impacto sobre o material. Nem todos estes organismos estão naquela superfície a crescer, a causar deterioração no material. Podem estar lá quase por acaso. Podem ser células que já não estão vivas, porque quando nós utilizamos a metagenómica, nós não temos essa diferenciação entre células vivas e células não vivas. Nós temos a obtenção do ADN de todas as células, independentemente de estarem intactas ou não, que estavam na superfície. E, portanto, esta correlação, a presença, não implica uma relação causa-efeito. E eu gosto sempre de mostrar uma imagem de um site que eu acho muita piada, que vocês veem aqui em baixo,
que utiliza alguns exemplos de como realmente o facto de nós termos uma correlação não quer dizer que tenhamos uma causa e efeito. Por exemplo, aqui neste caso, neste site eles conseguiram correlacionar o consumo de queijo por pessoa nos Estados Unidos com o número de pessoas que, entretanto, também morreram enroladas nos seus lençóis, que é algo bastante estranho, mas na verdade há uma correlação. Isto não quer dizer que haja uma causa e efeito. E, portanto, é preciso ter muito cuidado quando nós detectamos organismos no ar ou na superfície e tentamos fazer essa ligação com aquilo que é os problemas de biodeterioração. E daí que eu acho que um dos pontos importantes agora, em termos de futuro para esta área, é, ok, nós temos estas tecnologias que são extremamente potentes, que nos permitem obter um conjunto de dados muito relevante, de uma forma relativamente rápida. Muitas do trabalho laboratorial associado para obter estes dados de metagenómica realiza-se em uma semana e meia, 2 semanas, e depois teremos mais algumas semanas para ter o resultado das sequenciações, mas, portanto, num mês conseguimos obter esta informação, e são quantidades de dados realmente muito grandes, mas nós precisamos de processar, precisamos de analisar, precisamos de explorar a relação entre aquilo que é os organismos e o seu potencial de degradação. Porque realmente essa ideia de que identificamos um organismo no ar ou na superfície, não podemos imediatamente identificar como, ok, será um perigo ou tem um potencial de biodeterioração. Nós temos, de facto, explorar bem aquilo que é o material, o metabolismo destes organismos que foram identificados, a relação com os parâmetros ambientais, para depois podermos, de facto, com base nesta informação que obtemos destas metodologias, ir um pouco mais além. E para terminar, eu gostava aqui de poder vos deixar com este artigo que também saiu este ano, que acho que vai neste sentido, no sentido de que, de facto, é ótimo termos estas tecnologias, mas precisamos de pegar nestes dados e ir fazer essa ligação com os processos que nos interessam quando falamos de património, estes processos de biodeterioração. Fica aqui, eu sei que é uma imagem bastante complexa, mas na verdade estes dois gráficos que resultam aqui deste artigo conseguem estabelecer uma ligação entre os organismos que foram identificados, portanto, utilizando esta técnica de metagenómica, portanto, toda a comunidade presente na superfície, neste caso era também de escultura no exterior, com os fatores ambientais, ou seja, já fazem esta ligação e, portanto, esta correlação com aquilo que é os fatores ambientais dos quais estes organismos são dependentes, como um primeiro passo para a avaliação, de facto, do seu potencial de biodeterioração. E penso que então podemos ficar por aqui. Eu já falei mais de 1 hora, acho eu, e se calhar fazer algumas perguntas. Foi ótimo, muito obrigada, professora. Excelente apresentação. Obrigada. Na verdade, é até um pouco assustador, né? A gente vê. Não, precisamente esta questão da correlação, porque é esta ideia de que nós não nos podemos esquecer que nós estamos rodeados de micro-organismos em todas as situações, portanto, não há ambientes estéreis, não é? Portanto, cada um de nós neste momento, no ar existem imensos micro-organismos na superfície, até na nossa pele.
A questão é não nos deixarmos levar por essa ideia, ok, estão tantos micro-organismos na superfície dos materiais, dos objetos, no ar, e não nos levarmos só por essa ideia de que estão presentes, mas ver que há que de facto fazer essa outra relação. E este é um passo que ainda não está suficientemente trilhado. De facto, faz falta ainda alguma investigação para identificarmos e para garantirmos que identificamos aqueles que são os organismos realmente com potencial de perigo para estes processos. A questão é que são tantos materiais e isso também... Sim, na verdade temos muitos materiais e uma outra coisa, há algum modo da gente fazer essa detecção de forma preventiva? De forma Ou seja, antes que os fungos de fato atuem. Nesse ponto é que eu acho que é a minha opinião, que as análises da aerobiologia têm um papel fundamental, porque nós podemos detectar a presença dos organismos no ar e dessa forma, detectando diferenças, não é? Em termos, por exemplo, se nós estabelecermos um padrão de caracterização da qualidade microbiológica do ar, digamos, por exemplo, de um acervo, em que fazemos um X número de vezes por ano e criamos uma espécie de uma base, de um padrão para aquele espaço, é possível detectar problemas antes mesmo que sejam visíveis. E, portanto, se nós detectarmos, imaginemos no ar, uma quantidade superior de esporos de um determinado fungo, pode ser um sinal de alerta. Ou já temos um processo de contaminação em curso que pode até ainda não ser visível, ou então está numa zona que nem é muito verificada, não é? Numa zona do acervo que geralmente até não é verificada frequentemente, ou então já temos o potencial de contaminação da superfície, porque é como eu digo, a relação entre o ar e a superfície existe sempre. O ar é apenas o veículo, não há organismos que cresçam no ar, eles precisam de superfícies para crescer. No momento em que eles estão no ar, estão apenas a serem transportados para o sítio onde eles querem crescer, que é uma qualquer superfície. Claro que é completamente aleatório e eles vão cair em qualquer lugar, porque não controlam, não é? O local não se dirigem para lado nenhum. Isso depende da circulação de ar naquele espaço. Mas esse também é um ponto importante, que é perceber o que é a circulação do ar nos espaços, para também entender até que ponto é que é possível controlar as contaminações que vêm, por exemplo, do exterior. Precisamente porque é uma fonte de contaminação que está perfeitamente identificada. E essas análises feitas, por exemplo, vamos supor que uma instituição resolva fazer essas análises anuais, como eu até sugiro também para os COVs de um modo geral. Qual o custo de se fazer uma análise desse tipo? E sim, eu julgo que muitos dos espaços museológicos, porque são espaços públicos, eles já têm que fazer análises à qualidade do ar, que implicam também fazer análises microbiológicas, porque sendo espaços, não é, públicos, eles têm que ter também um limite em termos do número de determinadas gamas de organismos, micro-organismos presentes para estarem dentro daquilo que é o padrão, não é? Da certificação. E, portanto, obviamente que são custos extra, naturalmente, mas eu penso que, uma vez que já existe também, de alguma forma, essa obrigatoriedade, é uma questão de fazer um plano, uma estratégia, não é? E também, eu também julgo que cada caso será um caso. Portanto, eu também não quero aqui dizer que há situações em que tenhamos de fazer 4 e 5 vezes por ano. Se calhar há situações em que
há todo um controle ambiental que nos garante ter alguma reserva, não é? E confiança de que, de facto, está tudo um pouco mais controlado. Nos espaços onde não há qualquer controle ambiental, poderá haver problemas. Mas também começa agora a surgir aqui, eu se calhar aproveito e falo, situações bastante curiosas, onde mesmo nos espaços, por exemplo, de acervo, com condições controladas de umidade de umidade relativa e temperatura, sem qualquer problema no edifício, de infiltrações, nem que se tenha detectado alterações na umidade relativa, nem na temperatura, mesmo assim podem aparecer contaminações biológicas e estão descritas alguns artigos agora recentemente, um cá em Portugal, pelo menos que eu tenho conhecimento, um cá em Portugal em 2017 e um na Dinamarca, que é um país que não, de facto, tem muito cuidado nesta questão nos museus de controle dos parâmetros ambientais, de uma contaminação também super extensa num espaço de acervo que não teve nenhum problema em termos de variação de parâmetros ambientais. E basicamente o que se trata-se do impacto da biodiversidade. Houve um grupo de fungos que são muito mais resistentes às condições de baixa umidade relativa e que conseguiram ter acesso, digamos assim, contaminar o espaço e, uma vez que não tinham competição, cresceram. E, portanto, houve um problema de contaminação geral, com impactos sérios, com um fungo que cresce com umidade relativa muito baixa. Muito baixa. Portanto, aqui a questão, eu julgo que é assim, nós nunca vamos conseguir arranjar uma solução que vai eliminar todos os potenciais problemas. Porque, como digo, a biodiversidade está-nos sempre a surpreender. Nós encontramos, por exemplo, esse caso, encontramos, imaginem, em pergaminhos, em documentos gráficos, fungos que crescem também com níveis de umidade relativa tão baixos que é como se estivessem a crescer, por exemplo, no Mar Morto, com níveis de sal enormes. E, portanto, eles, se por acaso têm acesso ao material, eles vão crescer, e, por muito que as condições estejam controladas. Portanto, a ideia é mais acompanhar, ter um plano, claro, de prevenção, caso aconteça, mas, sobretudo, um controle ao longo do tempo para prevenir, não é? Para antecipar os problemas. A gente tem aqui uma pergunta do Hugo Cascais. Ele pergunta se os sistemas purificadores baseados em UVC, túnel de circulação do ar ou filtros EPA H13 podem ser úteis para diminuir a carga microbiológica nos aerossóis e, por consequência, nas superfícies. E, em termos de qualidade do ambiente e do ar, que parâmetros devem ser monitorizados? Sim. Estes sistemas de purificação e os filtros EPA, de facto, têm uma dimensão em termos de retenção que permitem reter micro-organismos. Portanto, na gama das bactérias, dos fungos, dos poros dos fungos, alguns, inclusive, também até vírus. E, portanto, são úteis. Qual é que é a questão em relação à utilização de filtros? É que têm que ser renovados com frequência e verificados com frequência. Porque um sistema de filtração que esteja a funcionar mal pode ainda ser pior do que não ter. Sim. Porque eles vão acumular e reter ali muitos organismos e, portanto, a questão da manutenção, tanto do ar-condicionado como nos sistemas de filtração e purificação do ar, é um ponto muito relevante. Por outro lado, o que a minha experiência me tem dito ao longo do trabalho que eu tenho feito em relação a esta questão é que sempre que nós temos estes sistemas e temos um ar-condicionado, nós vamos ter zonas de movimentação de ar. E
se nós de facto não temos um bom filtro, se nós de facto não temos um bom controlo do ar que está a circular e que está a entrar no espaço, nós podemos ter ali uma fonte de contaminação fantástica, porque vai fazer o ar circular e vai fazer o ar espalhar-se e leva as partículas muito longe, não é? Quase Sim, sim, sim. Então, arrastando-as para ocupar todo o espaço. Portanto, é preciso, para mim, é sobretudo a questão da manutenção. Claro que também tem um preço associado, não é? é lógico, é lógico. E os filtros EPA são sempre filtros Bastante caros. Sim. bastante caros, é. Mas esses cuidados com o ar-condicionado foi interessante porque a gente viu na apresentação do pessoal do ar-condicionado. E eles falando, inclusive, dos cuidados, o Sérgio e o Bruno, sobre os cuidados com o sistema do ar-condicionado pela questão dos fungos. Não, sim, é sem dúvida, porque assim, de uma solução pode passar a um problema. Lógico. E, portanto, a questão da manutenção é muito, muito, muito relevante. Eu acho que não respondi, foi à segunda parte da pergunta, que diz, em termos de qualidade do ambiente e do ar que paramos devem ser monitorizados. Portanto, eu acho que, neste caso, obviamente que o clássico da temperatura e da umidade relativa, e depois uma amostra sob o ponto de vista de qualidade microbiológica. E é basicamente isso, quer dizer, obviamente que se quisermos pensar com muito detalhe, poderíamos pensar naquilo que é de facto o fluxo do ar e estudar mais detalhes em termos de como é que o ar se movimenta no espaço e tentar identificar, por exemplo, zonas onde haja mais probabilidade de haver a sedimentação de partículas, etc. Mas o que isso mostrar não é o que a maior parte dos museus pretende. É sobretudo a questão do funcionamento, do garantir que há manutenção e, obviamente, as condições ambientais. Até porque, para a maioria dos micro-organismos, para a maioria, eles precisam das tais condições de umidade relativa mais elevada, precisam de água no material e para poderem crescer. Mas lá está, também não estamos livres de ter os tais outros. Professora, tem mais uma pergunta que ainda da Ina Egert. Ela pergunta como podemos lidar com coleções inteiras contaminadas com fungos, por exemplo, 50 mil livros. Você acha que faz sentido fazer higienização, descontaminação em grande escala, por exemplo, raios gama, enquanto não há de fato melhorias na área de guarda? Ou enquanto não há monitoramento de qualidade do ar em curso? Como podemos, como conservadores, abordar este problema prático? Pois é uma questão muito, muito complexa, né? E complexa de responder. Sobretudo se se antecipa que não se vai poder estabelecer um conjunto de condições que previna uma situação futura, não é? Porque claro que o ideal será sempre de uma forma muito controlada, que significa que vai ser objeto a objeto, neste caso livro a livro, verificar, tratar, identificar, guardar, separar e para depois poder fazer uma descontaminação do espaço e voltar a colocar. Isso seria sempre o ideal. Agora, se de facto não é possível, parece-me um pouco complicado. Eu não lembro já qual é que era a metodologia que estava a falar. De raios gama. Eu não tenho muita experiência com a metodologia dos raios gama, até porque não conheço qual é que é, em termos de dimensão, se poderemos colocar aquilo que eu tenho ideia de são reatores um pouco pequenos, que não dá para colocar assim um grande número. Eu sei que têm sido feitos alguns trabalhos
E eu penso que pronto, tem algum interesse e é bastante, e pode ter algum potencial de utilização. Mas em termos de, a questão é, vamos estar a fazer todo o trabalho de descontaminação, mas depois não conseguimos controlar para o futuro. E a verdade é que, a partir do momento em que nós temos uma contaminação biológica, os nossos materiais ficam alterados e há um grande potencial de voltar a acontecer. E, portanto, é bastante arriscado, não é? Continuarmos a ter os mesmos livros no mesmo espaço com as mesmas condições. Não sei se era exatamente isto. Respondido, Ina? Eu acho que sim. Sim. E a professora Marilene Maia também, ela pergunta se considera que a limpeza regular de superfícies em peças de acervos pode colaborar sobremaneira ou seria relativamente pouco eficiente. Mais uma vez a questão da limpeza, né? Da higienização. Eu acho que é importante. E uma verificação relativamente frequente, portanto, inspeções periódicas. Muitas vezes eu, por exemplo, aconselho a fazer uma seleção de um conjunto de objetos, porque quando não se pode verificar todos, não é? Fazer uma seleção de um conjunto de objetos que funcionam como o nosso indicador, digamos assim. Objetos que nós sabemos que serão mais, digamos, os primeiros, no caso de um problema, poderiam ser os primeiros a aparecer contaminados ou que já tiveram alguns problemas de contaminação e, portanto, isso os leva a ser dos primeiros a ser contaminados e fazer essa verificação mais periódica. No caso da questão de eliminar o pó, porque é exatamente isso, a limpeza, eliminar, eu penso que é importante. Mas também é importante tentar encontrar forma de que ele não entre, não é? de solucionar o trazer a contaminação para o espaço. Eu, em alguns casos, por exemplo, já sugeri não trazer, por exemplo, sapatos do exterior, ter cuidado com a questão da roupa, só utilizar determinada bata naquele espaço. Portanto, assim, às vezes há alguns cuidados que podem, de alguma forma, resolver essa questão da contaminação. Eu sei que a professora tem problema com o horário. Eu queria mais uns minutinhos. Tem mais uma perguntinha, posso? Ok, sim. Do Clebson. Ele a utilização de óleo de malaleuca na higienização do mobiliário de guarda é eficiente para evitar a proliferação dos fungos? Eu não sei se sei o que é óleo de melaleuca. Malaleuca? Eu não sei o que é. Melaleuca. É isso mesmo? Sim, eu sei que é um óleo essencial. Tenho ideia, será que é de uma planta australiana. Melaleuca. Não tenho a certeza. É melaleuca, Não tenho a certeza se sei exatamente qual é que é, porque não penso que é da nossa região mediterrânea, portanto, eu até trabalho com óleos essenciais e, na verdade, é uma das áreas que eu acho que tem muito potencial. Nós temos feito muitos testes com fungos, daqueles grupos dos tais que contaminam quase sempre, que encontramos quase sempre, dos aspergilos, dos penicillios, e de facto temos encontrado atividades antimicrobianas e antifúngicas muito interessantes, muito boas, mesmo em comparação com biocidas comerciais, em quantidades muito pequenas. Portanto, é uma área que eu tenho trabalhado e que eu aconselho. É exatamente, eu agora estou a ver ali no chat, é isso, é a tea tree oil, portanto é exatamente aquela que eu estava a pensar.
sim, este óleo essencial tem atividade antimicrobiana para fungos. Foi identificada como tendo atividade antimicrobiana. Aqui a questão da aplicação, naturalmente, é garantir que não, eu nunca trabalhei com madeira, com mobiliário, e portanto diria que era fazer alguns testes antes de utilizar, mas que tem atividade antimicrobiana, tem. Está identificado como tendo atividade antifúngica este óleo. É um dos que tem. Ótimo. Nós temos identificado já agora atividade antimicrobiana muito interessante em orégano, óleo de orégano, óleo de manjericão, óleo de cravinho, como potenciais muito interessantes para desenvolvermos biocidas mais de origem natural, portanto, muito interessante. mais sustentáveis. É verdade, com atividades muito, muito, muito interessantes mesmo. Uhum. Queres saber mais sobre isso? Não, mas é aquilo que eu falo, como conseguimos essas informações? Não sei, Karen, eu também posso partilhar alguma bibliografia. Isso que eu ia falar, eu acho que a gente podia, porque da última vez, o último webinar que teve, eu depois eu partilhei algumas bibliografias, e eu acho que a gente pode fazer isso também depois, eu passo por e-mail para aqueles, para os interessados, ou para aqueles todos que participaram, né? Uhum. E a gente passa algumas referências bibliográficas, podemos fazer isso, né? Uhum. Sim, sim. Eu posso passar daquelas que estão associadas à apresentação, ao webinar, e depois também posso passar realmente sobre os óleos essenciais. Inclusive, este ano, 2021 e 2022, saíram alguns artigos de revisão, portanto, que apresentam informação sobre uma grande quantidade de óleos essenciais, todos para a área da conservação, e, portanto, pode ser muito útil. Ótimo, muito bom. Muito bom, então faremos isso. Finalizamos, então, por hoje. Ok, muito Mais uma obrigada. sessão da Rede Temática. E obrigada, professora, obrigada pelo tempo dispensado, até porque sabemos que não é só o tempo da apresentação, é o tempo da preparação da apresentação, né? E que a professora é sempre muito ocupada. Foi ótima apresentação, ótimo tema. Obrigada, foi um prazer. E aguardamos, então, obrigada pela presença de todos, e aguardamos vocês na nossa próxima apresentação, com a professora Maria João Melo. Que será muito interessante, sim, também. Sim, sim, com certeza. Ela vai apresentar o projeto Nemosine. Obrigada a todos e até uma próxima. Obrigada, professora. Ok, Obrigada, obrigada. Patrícia Pontes, que está aí nos bastidores, nos dando um apoio sempre. E até uma próxima. Adeus a todos. Adeus.